A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu trago um vídeo aqui para falar a respeito da fé. Fé é uma coisa louca, né, para aqueles que não compreendem. E eu quero que vocês saibam que a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando se fala agradar a Deus, não é bajular Deus. Muitos compreendem dessa forma. Agradar a Deus significa satisfazer as condições propostas por Deus segundo as suas leis para que ele possa operar ao nosso favor, para que ele possa trabalhar conosco, para que ele possa responder às nossas orações. E a fé, ela sempre vai ser loucura mesmo para aqueles que não creem. Para o incrédulo, a fé, quando nós falamos de fé, sempre vai parecer loucura. Mas para os cristãos, para aqueles que verdadeiramente exercitam a sua confiança no Deus Altíssimo, esses sim verão os milagres de Deus. Esses sim terão e obterão as respostas do Altíssimo. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês aqui um pequeno testemunho que aconteceu comigo há alguns anos, que mostra como que Deus verdadeiramente responde às nossas orações. Se você é uma pessoa que está precisando de alguma cura, está precisando de alguma resposta às suas orações, saiba que há um Deus vivo, pronto para responder à sua fé, pronto para responder às suas orações. Mas para isso nós precisamos fazer tudo que fazermos, tudo que fizermos com relação a Deus, direcionados a Deus, precisamos acrescentar a fé. Logicamente que haverá situações onde as coisas nem sempre serão respondidas de acordo com a nossa vontade, mas podem ter certeza de uma coisa: nossas orações jamais serão ignoradas e sempre serão respondidas, mas de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que será melhor para a minha vida, para a sua vida. Esta é a confiança que nós temos. Nosso Pai amantíssimo nunca deixará de responder uma oração sequer, desde que tal oração seja feita com sinceridade. Então não acredite que as suas orações não estão sendo ouvidas por Deus, porque de fato estão. As suas orações sempre serão respondidas por Deus quando feitas com sinceridade de coração. Mas a resposta de Deus nem sempre virá da forma como nós desejamos, mas virá sempre da forma que será o melhor para nós. E muitas vezes também ele responderá exatamente, não poucas vezes, muitas vezes ele responderá exatamente como nós assim pedimos para o nosso Senhor Deus. Antes eu quero ler aqui a palavra de Deus sobre a figueira sem fruto. Você já deve conhecer, ou pelo menos já deve ter ouvido a respeito dessa passagem. Essa passagem aqui está registrada no Evangelho de Mateus, também está no Evangelho de Marcos. Eu estarei lendo no Evangelho de Mateus na tradução revista e atualizada. Aqui fala assim a partir do versículo 18 do capítulo 21. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Quem teve fome? O Senhor Jesus. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Olha o que a palavra fala: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. A palavra de Deus é verdade, ela não mente. Tudo aquilo que nós pedimos em oração com fé para o nosso Deus, nós invariavelmente haveremos de receber. De uma forma ou outra, segundo a grande sabedoria, grande e infinita sabedoria de Deus, haveremos de receber. Alguns anos atrás, eu era bem jovem, hoje já não sou tão jovem assim. É, eu cheguei da escola, já contei esse testemunho, inclusive, num canal ateu, e foi bastante ridicularizado, porque ateus são pessoas que não creem em Deus, e, portanto, é difícil eles verem algum milagre da parte de Deus. Deus, como eu falei, segundo a palavra dele, essa é a verdade, só responde àquele que tem fé. Os ateus não creem, eles permanecerão na escuridão das suas próprias incredulidades, e aí afirmarão que Deus não existe. Mas eu tinha mais ou menos uns 27 anos de idade, quando era um final de semana, era sexta-feira, e eu chegando da escola à noite, estudava à noite,
e o meu dente, eu estava com um dente cariado e o meu rosto estava bastante inchado. Inclusive, eu saí da escola direto para casa, doido para chegar em casa e deitar. Todo mundo aqui, quem já passou por isso, sabe o que significa isso. O rosto da gente fica bastante inchado. E eu cheguei em casa, minha mãe já estava deitada e no fundo de casa assim, tinha uma mesa de madeira e ali a janta já estava pronta e eu pegava e ia jantar. Naquele dia eu não estava nem com vontade de jantar, porque quando você não está bem de saúde, você perde até a fome. Eu sentei àquela mesa e colocando a mão no rosto, aquele rosto inchado, inflamado e pensando, meu Deus, eu preciso procurar um dentista amanhã, mas amanhã é sábado. Era sexta-feira que eu tinha chegado à noite em casa. No outro dia seria sábado. E eu pensei comigo, amanhã é sábado, nenhum dentista vai me atender amanhã. E outra coisa, ainda que me atenda, eu não tenho dinheiro para pagar o tratamento. E de fato eu não tinha dinheiro para pagar o tratamento. Nós estávamos passando uma situação muito difícil nessa época, inclusive a minha mãe. E então eu não tinha a quem recorrer. Por que o dentista não iria me atender no sábado? Simplesmente porque meu dente estava inchado. E todos nós sabemos que quando há uma inflamação no nosso rosto, há uma inflamação na gengiva, há uma inflamação, o dentista ele não mexe. Ele vai passar antibióticos para você tomar para depois poder fazer os procedimentos cirúrgicos no local. E eu já era uma pessoa que sempre acreditei em Deus, e na época eu não era nem cristão, mas eu acreditava em Deus. Eu coloquei um copo de água, daí o motivo da chamada deste vídeo, o milagre do copo d'água. Não é que o poder se encontra na água ou no copo d'água, o poder se encontra em Deus. Mas a água não deixa de ser um condutor dos milagres do Senhor Deus. Deus usa o que ele bem entender, o que ele bem entende, o que ele quiser usar, ele vai usar. Eu coloquei um copo de água à minha frente, ali em cima da mesa, e fiz uma oração a Deus. Eu abri o meu coração para Deus numa oração simples e falei para Deus: Deus, eu não tenho dinheiro para ir ao dentista, eu preciso ir ao dentista e resolver esse problema. Meu rosto está bastante inchado, estou sentindo um pouco de dor, estou até mesmo com um pouco de febre. Eu não tenho condições nesse final de semana de procurar um dentista. Então eu peço a Ti, que eu tenho aqui este copo com água, que o Senhor coloque um remédio apropriado para esta inflamação, para que eu possa, ao ser desinflamado, procurar um dentista semana que vem, essa próxima semana que entra. Fiz aquela oração, peguei aquele copo com água e tomei a água, acreditando de que Deus verdadeiramente tinha colocado remédio dentro daquela água. E Deus verdadeiramente cumpriu a sua palavra. Ele cumpriu. Havia remédios dentro daquele copo com água. Logicamente que a água não mudou de coloração. Logicamente que não houve, no aspecto físico, aparente ali, nenhuma mudança. Mas no sobrenatural, no campo espiritual, pode ter certeza que Deus, ele atendeu a minha oração. Quando eu coloquei aquela água na boca, diante do primeiro gole de água, eu senti todo o meu rosto. Eu contei até mesmo isso na época que eu dei esse testemunho no canal Ateu. O meu rosto ele esquentou de baixo para cima. Ele esquentou no momento que a água bateu na minha língua, no momento que eu engoli aquele primeiro gole de água. Eu não tinha nem tomado todo o copo com água, de água totalmente ali. O meu rosto inteiro ele se aqueceu, ele esquentou imediatamente. E quando esquentou, aqui vem uma parte até mesmo desagradável, nojenta, né, para falar, mas é necessário contar esse testemunho, faz parte. Eu senti que alguma coisa esguichou no céu da minha boca e caiu. Na verdade, era pus. No momento que a água ela tocou a minha boca, estourou. Aquele pus, ele saltou-se. Eu corri para a pia e comecei a cuspir aquela secreção. Pus nada mais é do que células mortas do nosso corpo. Então eu comecei a cuspir aquela secreção, colocar para fora aquela secreção. O meu rosto se desinchou imediatamente no momento que eu coloquei aquela água na boca. A dor cessou imediatamente. Parou de doer, não senti mais dor alguma. E eu fiquei super feliz, não é preciso nem dizer o quanto que eu agradeci a Deus. Meu rosto desinchou completamente.
completamente, se desinchou completamente, acabou a dor completamente. Eu estava livre daquele problema. Gente, eu ainda descumpri naquela época a palavra de Deus. Eu falei porque eu descumpri minha promessa a Deus, dizendo que eu ia procurar o dentista na semana que vem, né, na próxima semana. Acabei nem buscando. Demorei ainda 3 meses para buscar um dentista e tratar daquele dente. Tratei daquele dente. Então, foi resolvido a minha situação. Para muitos, isso pode parecer coincidência. Ah, é porque estourou, o pus mesmo estourou, que estava retido ali. Não, todo mundo sabe. Pergunte para quem tem o rosto inchado por causa de uma inflamação, se ele não tem que comprar antibiótico, tratar com antibiótico para que possa resolver primeiro o problema da inflamação para depois ser tratado. Aquilo foi milagroso. Deus verdadeiramente operou na minha vida. O que eu quero trazer com este vídeo aqui? Eu quero trazer esperança e fé ao teu coração, para que você faça a mesma coisa. Você que não tem condições, que está assistindo a este vídeo aqui, não tem condições de comprar um remédio, você precisa, não custa você fazer, mas faça de coração, coloque um copo d'água diante de ti. Ore, peça para Deus colocar o remédio apropriado para o seu problema. Faça uma oração com fé e Ele vai responder, Ele vai colocar o remédio. Se for um problema muito mais grave do que aquele que eu tive, que era a inflamação, que poderia ter sido resolvido com antibióticos, mas Deus resolveu naquela noite em que eu não tinha dinheiro, eu não tinha condições de ir procurar o dentista, faça constantemente com um copo d'água, não faça uma vez só. Se você tem algum problema grave de saúde, todo dia, no horário específico, coloque um copo de água, ore e peça para Deus colocar o remédio dentro daquele copo com água e você vai ver o que vai acontecer com você. A sua saúde vai ser restaurada. Deus responderá às suas orações. O benefício que isso vai te trazer é muito grande. Pode acreditar no que eu estou falando. A palavra de Deus, eu li com vocês aqui. Tudo que pedirdes em oração, crendo que recebereis, vocês vão receber. São as palavras do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele não mente. Ele cumpriu na minha vida. Por isso que eu falo para vocês. Milagre de Deus é para quem crê, não é para o incrédulo. Deus não tem nada para o incrédulo. Deus não tem nada para aquele que duvida. Por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Este é o milagre do copo d'água que eu tinha para falar para vocês aqui. Faça isso. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. Faça isso. O nosso Deus está pronto para te atender. Pronto para atender as suas orações, mas nunca duvide do amor de Deus, nunca duvide da palavra de Deus. Tudo que está escrito na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, pode ter certeza, é para você que crê, é para você que acredita, é para você, filho e filha de Deus. Amém? Então deixo aqui este vídeo como testemunho diante de Deus, como testemunho diante dos homens, de que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. É o mesmo Deus que nos cuida, cuida de cada um de nós, cuida de você e que está desejoso de responder às nossas orações, desde que tais orações sejam feitas com fé. Amém? Que Jesus Cristo te abençoe grandemente, edifique a sua vida e que você tenha muitas orações respondidas para a glória de Deus.